Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. O que é que esse incidente faz? Para mim, de modo muito interessante, e que a gente espera que haja uma boa aplicação dele, através dos tribunais, que são os competentes. O que é que vai acontecer, meu amigo Pedro? Se determinado tribunal, a partir inclusive de sua jurisdição, tá bom? Todos os tribunais, se identificar, quer o juiz, quer as partes, quer o Ministério Público, que existem demandas repetitivas, a exemplo dessa, que foi inclusive essa que eu trouxe, é nacional, concorda comigo, Pedro? Nacional essa. Uhum. O que é que vai acontecer? Nós vamos sobrestar as ações individuais, todas elas que se encontram nessa mesma situação fática e jurídica. Vamos escolher o que a gente chama de caso paradigma. Vamos ter cuidado para escolher um caso paradigma que abarque a maior quantidade de teses possíveis, tá? Justamente para ver aquela história do contraditório substancial, para que o tribunal, quando for decidir, decida com um espectro de atuação, ou seja, o campo de conhecimento sobre todas as teses de forma mais ampla, e ao definir a questão, aquela questão fática, aquela questão jurídica daquele jeito, se traga segurança jurídica e a aplicação obrigatória por todos os juízes daquele tribunal que tenha aquela questão individual. Ora, Pedro, sinceramente vai ser muito mais rápido, penso eu. Se houver, evidentemente, uma organização, uma procedimentalização, inclusive de maneira rápida, se houver, inclusive de maneira rápida, uma assunção, vamos dizer assim, não é nem assunção de competência o termo técnico, mas uma deliberação rápida, uma procedimentalização rápida, para que o tribunal conheça aquela questão, mesmo tendo várias ações individuais intentadas, a solução pelo tribunal do incidente não é uma coisa tão complicada, vai se abrir justamente todo o devido processo legal, como eu digo, para abarcar todas as teses envolvidas em todas as ações individuais que porventura corram. O tribunal vai decidir a questão, e ao decidir a questão, aquela decisão, aquela tese jurídica vai ser aplicada a todos os casos. Eu acho particularmente uma definição muito boa, uma estratégia das melhores para que a gente possa resolver de modo mais rápido os conflitos de massa, que são aquelas ações que se repetem muitas vezes no Brasil inteiro. O que eu fico preocupado, e aí eu repito, evidentemente sem crítica nenhuma, você sabe que eu já assumi a ideia de incorporar esse projeto e tentar de toda maneira fazer com que esse novo CPC saia do papel, porque há boa vontade dos que fizeram, há boa vontade até dos que criticaram, para a gente ter uma justiça mais rápida e ao mesmo tempo mais segura. Então nós vamos continuar com essa linha de que possa ser que alguns tribunais entre si decidam de forma diferente. Aí vai ter o órgão constitucional competente para resolver a nível nacional. Uhum. Mas eu acredito na ideia, eu acho a ideia boa, e você, sem combinação alguma, como a gente está dizendo, trouxe inclusive situação concreta, onde você não sabia e o pessoal aí do Distrito Federal não sabia como proceder, o STJ dizendo uma coisa, os juizados aí dizendo outra, na mesma situação. Nós não podemos mais, amigo Pedro, conviver com essa situação. Então eu aponto essa novidade, por isso que é um incidente no meio do processo de resolução de demandas efetivas. Por quê? Porque aquela sua ação individual, Pedro, aquela sua, vamos imaginar você, Pedro Beltrão, entrou com a ação. Ela foi identificado pela Justiça que ela é repetida por várias outras pessoas. Aí vamos imaginar, Erval entra, o Iliana entra, nossos outros amigos aí da produção entram com a mesma ação. Então, se é a mesma ação, nós vamos resolver as ações iguais de um mesmo modo. Sinceramente, ninguém, eu digo ninguém, foi uma das coisas que não houve crítica
relação à adoção desse incidente. Todos os processualistas concordaram e acharam interessante esse modo de resolver esse tipo de processo da justiça. Agora, muitos estão preocupados, alguns até criticando a forma pelo qual foi escolhida pelo novo CPC para haver essa deliberação da matéria. Mas aí, como a gente diz, e nós vamos comentar aqui, a miúde, são outros 500, não é isso, meu amigo? São outros 500. Com certeza. A ideia é boa. Agora, a operacionalização dessa ideia, sinceramente, Pedro, vamos esperar, vamos aguardar a aplicação desse novo CPC, e eu quero crer que a gente só pode conversar sobre isso, talvez, para depois, no segundo semestre de 2016, quando nós vamos ter pelo menos uns 4, 5 meses, né, de aplicação dessa nova regra. Para mim, eu digo para você, Pedro, eu achei uma excelente opção do legislador, que ao mesmo tempo, repito, vai trazer celeridade e segurança jurídica e principalmente a isonomia de resultados. Porque eu não me canso de dizer, é difícil até para nós que trabalhamos com a justiça, que somos operários do direito, entender como uma situação fática e jurídica, rigorosamente a mesma, é decidida de forma diametralmente oposta, muitas vezes, repito, por juízes que têm gabinetes, inclusive, um ao lado do outro. Eu me encontrei com essa situação diversas vezes e não consegui explicar ao povo o porquê, se esse sistema é racional dessa maneira. Agora... Doutor Irval, diga, meu amigo. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, né, já que o senhor desenvolveu esse raciocínio e falou que a gente só vai ter ideia realmente de como isso vai acontecer na prática a partir do ano de, do ano de 2016. Desculpe. Eu gostaria de saber, até pelo exemplo que atualmente nós temos do Superior Tribunal de Justiça com relação aos recursos repetitivos. Sim. Não serve já de um caminho para esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Serve, Pedro. Muito bem, Pedro. Por isso que eu gosto, olha... não estou querendo fazer média com você, não preciso. É bom esse bate-papo que a gente faz, porque como você tem o conhecimento de muitas coisas que acontecem na justiça brasileira, de norte ao sul, a gente vai estabelecendo esse bate-papo e muitas vezes trazendo situações concretas, exemplos concretos para o amigo e amiga. É sim, já vamos dizer, um norte. É um norte por quê? Como eu destaquei no começo. Porque a aplicação do artigo 543C dos recursos repetitivos a nível de STJ não deixa de ser uma espécie de incidente, vamos dizer, mas já na fase recursal, feito pelo STJ, quando o STJ identifica a nível do tribunal dele a existência desses conflitos de massa já em tese recursal. Uhum. É a mesma coisa, mas ele identifica lá em cima. O incidente de resolução de demandas repetitivas vai identificar onde? Na base. Você está me entendendo? É a mesma coisa, mas identificada na base. Uhum. Agora, aí você me pergunta, doutor, como é que está a aplicação, na verdade? E como é que está a aceitação por parte dos juízes? Porque o grande problema, eu me perdoe, é na nossa classe, tá? Eu não estou querendo criticar meus colegas, mas é porque é um sistema novo. E os juízes ainda têm aquela ideia, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas, de que tem a independência absoluta. E parece-me que isso não é verdadeiro. Mas a gente tem visto resultados positivos. Eu vou lhe explicar um deles. Você me chamou a atenção com a aplicação do regime em si, na verdade, e eu vou individualizar. A questão da revisão de contrato. Você concorda comigo que a revisão de contratos de alienação fiduciária, do arrendamento mercantil também, né, dessas espécies que os bancos e instituições financeiras, de modo geral, emprestam dinheiro, vamos facilitar aqui para o nosso amigo e amiga, empresta dinheiro ao povo para comprar um carro, para comprar um veículo. Você concorda que a chamada ação, de modo geral, revisão de contrato, é uma ação que corre no Brasil, de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, como se diz, todo canto tem uma ação dessa, concorda ou não comigo? Com certeza, doutor Irval. Beleza. Você concorda comigo que o STJ, salvo engano, ano passado, você vê que eu estou meio ruim de data, né? Mas o amigo e amiga não vai se preocupar com a data, até porque a produção aí da Rádio Justiça ajuda o Evalzinho aqui. Mas, salvo engano, ano passado, tá? Ou até mesmo, né, 2013, eu não sei se foi final de 2013 ou início de 2014, eu repito, depois que eu sofri um acidente, eu fiquei
é meio ruim de data. Mas vamos aqui continuar. Independente aí da precisão temporal, você lembra que o STJ definiu que é possível, sim, em tese, a capitalização de juros sobre juros? Foi. Concorda comigo ou não? Concordo, Terval. O que foi que aconteceu, meu amiguinho? Essas ações de revisão de contrato ainda não julgadas, àquela época da definição, nós tivemos um grande número e uma incidência forte, e a lei 11.608 que você citou, a lei de 2008, 11.600 alguma coisa, eu me esqueci o número, ela quis justamente isso, não adotar de goela abaixo a ideia do precedente, mas por óbvio, se o STJ, isso aí é uma coisa que nós temos que se acomodar. Os juízes têm que aplicar sim. Ontem mesmo eu decidi várias coisas nessa linha, aplicando essa decisão do STJ. É mais do que razoável. Então, eu vejo que desse expediente do recurso repetitivo, os juízes já estão se acostumando com isso. E vão ter que se acostumar muito mais agora no futuro, começando da base. Agora, eu repito, o STJ ainda não fixou uma grande quantidade, ou a quantidade ideal, de tantas questões jurídicas que ele ainda tem por definir. Então, com outras palavras, né, para a gente resumir, tem muito trabalho a ser feito ainda por parte do STJ para definir uma N situações de teses jurídicas, e depois de março de 2016, como a gente está prevendo, também terão os tribunais por todo o país para definir de modo mais rápido e com segurança outras teses que porventura venham dentro desse incidente. Ok, Pedro? Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça.